abraço. Olá, no programa Em Discussão Especial de hoje vamos falar do Setembro Azul. Setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o doutor otorrino Daniel Cury. Seja bem-vindo à Rede Alesp, doutor, tudo bem? Obrigado, tudo jóia. Quais os principais fatores externos que ocasionam a surdez? Quando a gente pensa em surdez, veja, a gente tem que pensar em surdez congênita, né, que já é aquela surdez que vem desde o nascimento, né, alguma coisa que aconteceu durante a gestação, alguma comorbidade, alguma coisa que faça o indivíduo nascer com um tipo de perda da audição, como um fator externo, ou seja, uma surdez adquirida, né, uma coisa que ocorra ao longo da vida, né. Então, de imediato, se a gente precisasse dar uma resposta para essa pergunta, é a exposição sonora, né? Ou seja, o excesso de ruído, obviamente, é o principal fator que faz a audição ir caindo progressivamente, né? Qual que é a diferença entre surdez e deficiência auditiva? Não tem uma diferença, né? São termos, né? Às vezes ao longo do tempo vai se dando denominações diferentes, né? Para a mesma patologia, a mesma coisa, mas vamos dizer assim, como que ficasse mais formal chamar a pessoa de deficiente auditivo do que de surdo, né? Teoricamente, a surdez, embora não seja um termo usado simplesmente para perda auditiva total, mas geralmente quando fala a pessoa está surda, né? Geralmente pensa que realmente ela tem uma perda total da audição. E já uma deficiência auditiva, a gente consegue graduar isso, é uma coisa parcial e tal. E como todo mundo, na verdade, com o tempo vai acabar tendo um pouquinho de perda de audição, né, ao longo do tempo. Agora, doutor, isso acontece com todos? E, por exemplo, quem está exposto a trabalhos que geram maior ruído, por exemplo, quem trabalha com comunicação, que usa muito fone de ouvido, isso, estamos mais expostos a isso? Todo tipo de doença fala em grupos de risco, né, então... pensando em atividade laboral, né, dependendo do tipo de atividade, os riscos vão ser maiores. Então, falou de uso de fone, né, independente se só por lazer ou profissionalmente, mas profissionais que estão expostos a excesso de ruído. Então, o clássico, a gente pensar alguém na construção civil, com britadeira, pessoal metalúrgico, né, com maquinário, cirurgião dentista, né, com motor de alta rotação, também muitas horas por dia. Tudo isso aí, obviamente, vai acelerar a perda auditiva, né? Agora, existe ela parcial, e como é que eu cuido de uma perda parcial, doutor? Existe algum tratamento, alguma forma de recuperação ou não? A gente basicamente consegue dividir as perdas auditivas em dois grupos, né? Ou seja, a gente tem uma perda auditiva que a gente chama de condutiva, né? E uma perda auditiva neurosensorial, né? Ou seja, as perdas auditivas condutivas geralmente são passíveis, muitas vezes, de reversão, né? Ou seja, de melhora com algum tipo de tratamento ou alguma cirurgia, coisa assim. Então, isso vai desde um exemplo mais simples, né? Que a gente pensar numa rolha de cera, né? A pessoa que tem um acúmulo, um cerume impactado no conduto, está impedindo a passagem do som. Então, a pessoa realmente não está ouvindo bem por conta de um ouvido, ou um corpo estranho, um algodão que ficou ali. Na medida que a gente retire isso aí, volta a ouvir. Então, seria isso, o exemplo mais simples, uma perda condutiva. O paciente que teve uma perfuração de tímpano, teve uma infecção de ouvido, uma desconjunção da cadeia dos ossículos do ouvido, tudo isso aí causa uma perda auditiva, que daí a gente chama de auditiva condutiva, né? Ou seja, na condução do som até a região do ouvido interno, e isso aí geralmente é passível de tratamento. Já as perdas neurosensoriais, grande maioria das vezes, elas são irreversíveis, tá? São diversas causas e tal, mas elas geralmente são irreversíveis e o tratamento vai acabar sendo mediante uma protetização, uso de um aparelhinho auditivo, né? Correto. O aparelho auditivo, ele é eficaz, doutor? Ele, quando bem indicado, sim, né? Então a gente tem, obviamente ele não é para todo mundo que tem perda de audição, ele tem tipos, né? São maneiras de simplificar o som, de corrigir essa perda auditiva, mas sim, ele é eficaz. Agora, uma coisa que não existe é a pessoa experimentar e comprar e começar a usar um aparelho de audição como se comprasse um sapato, né? Ou seja, não é uma coisa para ver se... Não é simplesmente uma amplificação como um fone de ouvido que aumenta o volume. Ele precisa ser regulado para compensar cada frequência de som, então sons mais graves, mais agudos, para compensar e equalizar esse som para a pessoa conseguir ouvir normalmente, né, mais perto do original, né? Geralmente, quais os exames para fazer o diagnóstico da surdez e quais os recursos que hoje a tecnologia traz para melhorar a qualidade de vida?
Tá. Então, voltando ao que a gente estava falando, a gente pensando em dois grandes grupos, né, de perdas congênitas, né, ou seja, a pessoa que já nasceu com isso, e a pessoa que adquire de alguma forma ao longo da vida. As perdas congênitas, então, hoje em dia já se estabeleceu, já nos hospitais a gente tem chama teste da orelhinha, né, assim, um nome. Então, toda criança na maternidade, nos primeiros dias de vida, vai fazer um teste da orelhinha, que é um teste que vai, obviamente não dependendo da colaboração do bebê, do paciente, mas ver se os impulsos, os estímulos que são dados, têm alguma resposta. Então, isso já acontece na maternidade. Na maternidade, mesmo, é um padrão. tá? É para acontecer isso na maternidade, tá? Então, teste da orelhinha. Teve alguma alteração, é um teste que deu alterado, ele vai fazer um exame um pouco mais, e aí tudo bem, fora já da maternidade, tá? Uma coisa mais específica, que é um exame para avaliar também os impulsos elétricos ali, mediante estímulo sonoro, né? Um exame que chama BERA, tá? Que é um exame mais específico. Esse exame, dando alterado, também vai ser repetido e aí sim a gente vai ter um diagnóstico de perda auditiva, de surdez e tal, e a partir daí vamos conduzindo para ver qual que é a causa disso, se é alguma alteração estrutural, né? Vai ser feita imagem desse ouvido para ver como consegue resolver. E aí, bom, as opções vão ser várias. Muitas vezes essa criança já nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida vai ser protetizada, né? Ou seja, começar a usar um aparelhinho de audição, tá? E de outras vezes tem indicação, inclusive, nos primeiros anos, fazer aquela cirurgia que chama implante coclear, tá? Que é uma cirurgia que vai tentar fazer, às vezes, do ouvido interno que não está funcionando, tá? Então, isso seria uma situação. Paciente já adulto e tal, começou a ter algum grau de perda, a primeira coisa, já o rastreamento, né? A primeira coisa para o diagnóstico vai ser uma audiometria simples, né? Então, a partir dessa audiometria, como eu falei, a gente vai conseguir ter algumas pistas para diagnosticar, saber se é uma perda condutiva, é uma perda neurosensorial, em que o ouvido interno ou o nervo auditivo já não estão funcionando bem, né? Saber se essa perda pode ser por uma infecção de ouvido, acúmulo de secreção, alguma lesão, e a partir daí, obviamente, a partir dos resultados a gente vai cair, vai especificando mais os exames, né? Então, fazer alguma coisa, um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, até conseguir ter um diagnóstico melhor, para ver qual é o melhor tratamento. Agora, né? A cirurgia, ela só é usada em crianças, é isso, doutor? Não, a gente tem Quais uma são situação... os casos cirúrgicos em adulto? Casos cirúrgicos, né? A grande maioria deles, então, como eu falei, quando a gente tem algum problema a partir do ouvido médio. Então, só para tentar dar um preâmbulo geral aí, para a gente explicar, a gente tem, então, o ouvido externo, que seria aqui desde o pavilhão auditivo, conduto auditivo, onde acumula cera, até chegar no tímpano, né, que é uma membrana bem fininha. Então, esse seria o ouvido externo, né? Então, o som vem, balança uma onda sonora, uma onda mecânica, balança a membrana timpânica, faz ela vibrar. Essa membrana timpânica está presa numa cadeia de ossículos, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, são ossinhos bem pequenos, mas que fazem uma corrente. À medida que esse tímpano vibra, como se fosse um tambor, né? Uma coisa que a gente bate no tambor, aquela pele vibra, né? Então, aqui é a mesma coisa. O tímpano vai vibrar, vai movimentar esses ossículos, né? Provocar uma vibração deles, que vão fazer como uma espécie de pistão e passar essa onda, né? Que estava no ar, essa onda mecânica, para fazer uma onda num líquido que circula dentro do ouvido. E isso vai estimular as célulazinhas do ouvido interno e gerar um impulso elétrico para o cérebro. Essa é a percepção do som. Quando a gente geralmente tem algum problema, geralmente no ouvido, principalmente no ouvido médio, que é essa parte do tímpano até a parte nervosa ali, então o que é esse problema? Pode ter uma perfuração no tímpano, ou traumática, né? A pessoa mexendo, alguém esbarrou, furou o tímpano. Ou pressão, né? A pessoa foi mergulhar, foi muito lá, a pressão do ar também, uma explosão, uma coisa assim, causou perfuração do tímpano, uma infecção que pode começar com vias aéreas, subiu secreção para o ouvido e também essa secreção pode romper o tímpano. Enfim, a gente tendo uma situação do tímpano perfurado, obviamente uma coisa vai causar uma perda parcial da audição. E como eu falei do tambor, é como se um tambor que a pele rasgou, alguém passou a faca, ele não vai tocar bem, ele vai fazer algum barulho, mas não está transmitindo o som direitinho. Então, essas afecções de ouvido médio, seja a perfuração do tímpano, seja algum desses ossículos que se soltou ou se reabsorveu, ou tem algumas patologias aí, isso geralmente pode ser passível de cirurgia, né? Ou seja, então, como eu falei, a perfuração do tímpano, tem modos ali de colocar um enxerto e refazer, um remendo, né, no tímpano, né? Tampar essa perfuração, esses ossículos, muitas vezes a gente põe uma prótese lá dentro para fazer às vezes dos ossículos e continuar transmitindo o som. Então, essas são as grandes indicações cirúrgicas, né?
Agora, em casos específicos, a gente tem essa questão do implante coclear, que não deixa de ser uma cirurgia, mas a gente vai ter um aparelho lá dentro que vai captar o som e transformar esse som em impulso elétrico direto, como se fosse direto para o cérebro, tá? Seria uma outra situação de cirurgia. E a pessoa com essa cirurgia, ela consegue obter 100% da audição de volta, ou não? Não, e na verdade é uma audição diferente, é um som diferente que ela vai ouvir. Então muitas vezes quando uma audição é normal e a outra, teoricamente, tem indicação, por exemplo, do implante coclear, essa adaptação é muito difícil, ou seja, imagina que como se ficasse ouvindo uma voz, não é exatamente isso, mas uma voz sintetizada, uma voz de robô de um lado e aqui ouve, então acaba ficando uma adaptação difícil. Mas a ideia para quem realmente tem um grau importante, em casos específicos que a pessoa não tem qualquer estímulo, aqui não tem resposta a nenhum estímulo, o implante coclear é uma solução, mas como eu falei, para uma pequena parcela dos casos. A grande maioria das vezes quem tiver uma perda neurosensorial, ou seja, que o ouvido interno, a parte nervosa já não está funcionando, a saída mais simples e mais eficaz vai ser o uso do aparelho auditivo, né? O aparelho que amplifica, aquele aparelho que todo mundo conhece, que fica ali dentro para amplificar o som. Agora, doutor, o teste do ouvido que o senhor mencionou, que já faz quando a criança nasce. Esse teste ele é disponível também no SUS ou só na rede particular? Quer dizer, é um padrão, é isso? Isso, teoricamente, por lei, é para ser disponibilizado, né? Seja no hospital particular ou na rede pública, uma fonoaudióloga que passe e já faça na maternidade, nos primeiros dias, faça o teste da orelhinha e em caso de suspeita de alguma coisa, ele vai ser esmiuçado, né? Ou seja, vai ser ampliado essa investigação. Agora, pela sua experiência, isso acontece de forma eficaz? Ou a criança começa a desenvolver e pode apresentar situações de surdez que não foi diagnosticado quando a fono passou, quando ele era recém-nascido? Veja, na verdade não dá para dizer que é uma situação ideal, né? Então a gente é acostumado a ver, chega no consultório e vê, seja no SUS, seja no particular, mas crianças às vezes já depois de alguns anos que a mãe vai suspeitar, assim, eu chamo, a criança não responde, não cai alguma coisa ali, a criança não tem nenhuma reação, então começa a suspeitar. Mas o ideal é que isso seja feito quanto antes, né? Ou seja, quanto mais precoce, o tratamento certo vai ser dado. E por que é importante ser dado quanto antes? Linguagem, né? Exato. Ou seja, criança que não... Essa criança vai ter a dificuldade de desenvolver a linguagem, né? Hoje em dia, teoricamente, não é para ter mais o surdo-mudo, né? Que se falava muito e contava, até em piada, o surdo-mudo, surdo... Hoje em dia não é para ter isso, né? Ou seja, é para uma criança que teve uma deficiência auditiva, já ter diagnosticado isso e já ser imposto algum tipo de tratamento, alguma coisa para... Então, como eu falei, às vezes parece estranho, pô, mas a criancinha, por que ela precisa de um aparelho? Ela nem está entendendo o que está falando, mas justamente ela precisa estar ouvindo para a partir daí conseguir começar a falar. O primeiro ponto numa criança que desenvolveu a surdez é o aparelho para que ela possa desenvolver a linguagem, é isso? Vai depender de cada caso, né? Mas assim, então vamos supor, às vezes ela não está ouvindo e a gente vai ver que é alguma coisa estrutural lá, que merece uma cirurgia, o canal veio fechado, qualquer coisa. O osso é formado de forma diferente, às vezes o tratamento é diferente, mas quando realmente ela não tem estímulo na parte nervosa do ouvido, seja pelo nervo auditivo, alguma coisa cerebral, tal, muitas vezes a gente já vai protetizar essa criança nos primeiros meses, né, nos primeiros anos de vida. Então, embora, como falei, mas parece estranho, vou colocar um aparelho de surdez numa criancinha, um bebê, mas sim, isso se faz até que seja definido realmente se vai fazer a cirurgia, se tiver indicação de fazer um implante coclear, por exemplo. Agora, doutor, nesse caso da criança, o principal indício que os pais têm é a dificuldade na fala, na comunicação. Existem outros? Acho que do que a gente vê até na prática clínica, então, tirando qualquer teste e tal, é o dia a dia realmente dessa criança não responder a estímulos, né? Seja alguma coisa que aconteceu, ela não caiu, todo mundo assustou que a panela caiu e a criança continuou brincando. Chamou a criança, e quando é muito novo é difícil saber, será que ela não está ouvindo, ou será que ela não quer atender, ou será que, o que é, né? E aí, nesses primeiros anos, realmente tem umas horas que fica difícil, a gente realmente, então, como eu estava dizendo, chega num ponto, às vezes, ela está indo mal na escola, por exemplo, indo mal na escola, aí, de repente ela tem lá um grau de deficiência auditiva, não está ouvindo o que o professor está falando, ela fica dispersando, ela não atende. Ou, ainda antes, essa criança que demora para falar, ou começa a falar errado, esse tipo de coisa precisa ser descartada alguma perda auditiva, como uma causa primária, assim.
Agora, doutor, no geral, quando a pessoa, isso o adulto, a criança, sentem chiado no ouvido, isso é sinal de sintomas da surdez também? O que a gente chama, de maneira genérica, de zumbido, né? Então, o zumbido, a definição do zumbido é a percepção de som sem nenhum estímulo, né? Pô, estou num lugar que não tem nada acontecendo aqui, estou quietinho, não tem nada ligado, estou aqui no meu quarto aqui. Eu estou ouvindo um chiado, um apito, tem gente que tem relato aí, de fala, estou ouvindo uma música. Então, não é incomum, mas estou ouvindo um barulho, é uma cachoeira e tal. Isso, muitas das vezes, mas não é uma regra geral, pode estar associado a algum grau de perda auditiva, por isso que é mandatório, né, por exemplo, num zumbido que a pessoa relate, fazer uma audiometria, primeiro de tudo, né, um paciente adulto, óbvio, né, para descartar alguma perda auditiva, mas muitas vezes é isso, então o paciente já mais idoso, então começa a ter um pouco de perda de audição, ele fica mais propício aí a ter a percepção de algum barulho, algum zumbido, né? Então, eu sempre comento os pacientes, eu brinco sempre que nem rádio, né? Os rádios mais antigamente, principalmente, a gente estava ouvindo uma música, a gente vai abaixando o som, abaixando, a gente começa a ouvir o barulho do rádio funcionando, né? Uma hora não ouve a música, o barulho do rádio. Então, mais ou menos aqui. Na medida que a gente não está ouvindo as coisas ao redor, por isso que a queixa maior realmente é à noite, né? No silêncio, a hora que não está nenhum ruído, a pessoa fala, aí que eu percebo mais o zumbido, e aí que incomoda mais. Então, na medida, obviamente, que ela vai perdendo um pouco da audição, determinadas frequências mais agudas, ela pode começar a perceber algum zumbido. Agora, esse zumbido, ele pode ter um monte de outras causas, né? Ou seja, pode ser um zumbido de causa neurológica, alguma coisa da parte sistêmica, né? Então, a pessoa, por exemplo, eu fiquei nervosa, parece que piorou o zumbido, a pressão oscilou, o zumbido aumentou, né? Enfim, a parte hormonal, colesterol, tem uma série de... Então, tem que ir descartando. O diagnóstico muitas vezes não é óbvio, né? Então tem que ir descartando as possíveis causas. Agora, doutor, um outro fator que é importante nessa conversa é como incluir o surdo, né, a pessoa que tem a deficiência auditiva na sociedade. Pois veja, é uma coisa que deve ser conversado com bastante calma, sempre quando, então, numa hipótese que é o mais comum, na verdade, que a pessoa, pelo envelhecimento mesmo, vai ter uma perda auditiva progressiva, esse limiar, né, de até quando, mesmo fazendo exame, comprovando uma perda auditiva, ela deve ser, na verdade, alertada para não entrar num quadro de isolamento social, né? Ou seja, a pessoa que não está ouvindo, obviamente ela vai ficar à parte, em outro mundo, como o pessoal brinca. Exato. Então, numa situação em reuniões de família, por exemplo, é comum. Então, a pessoa que está idosa ou a pessoa que já não está ouvindo, ali todo mundo conversando, contando uma história engraçada, uma coisa, e ela não está entendendo. Então, ela não consegue participar. Fala, eu lembro desse dia, ou eu acho isso. Ela está ouvindo, ou perde muita coisa, não vai ficar pedindo para repetir toda hora, porque está muita gente. Então, ela vai se excluindo, ela para de prestar atenção. As pessoas também, não de forma consciente ou voluntária, ela também deixa de procurar, deixa de querer contar coisas, conversar com a pessoa que não está ouvindo bem. É chato, óbvio, vai conversar com a pessoa, você viu o que ela falou? O que foi? Aí até uma hora a pessoa fala alto, tá brigando comigo, enfim. É uma coisa que, se não for extremamente necessária, ela deixa de falar, porque é mais fácil, né? Não é mais, falei, não é por mal, não é mas vai contar um negócio, ou não ouviu o que aconteceu, então deixa, e essa pessoa vai ficando isolada. E isso, obviamente, é muito ruim, né? Ou seja, faz grossamente falando, é como se a cabeça para de funcionar, né? Ou seja, não está exercitando, não está conversando, esse isolamento é muito ruim. E, inclusive, não é uma relação direta, mas pode sim acelerar algum grau de demência, do paciente idoso que já está ficando meio fora do ar. Obviamente, quanto menos estímulo ele tiver, isso vai ser pior. E aí, então, como eu estou dizendo, vai ter situações que a gente precisa avaliar, o momento de agora tentar essa mesma usar um aparelho. Situação nas crianças que vão para a escola, de repente o amiguinho não entende o que é um aparelho, Sim. A criança está um pouco fora, né, do ritmo normal. Sim. Como fazer essa inclusão? Pois não é nada fácil, né? Ou seja, a gente, então, nessas situações aí de criança, a gente tem uma surdez mais precoce, então a gente vai ter situações que para cada caso vai ter algum tipo de aparelho, alguma coisa, mas obviamente isso aí, principalmente para criança, ele sempre tudo que é diferente, né, causa uma... Então, a gente tenta, seja o aparelho sendo mais discreto, porque mesmo adulto, não só criança, sendo mais discreto, para não ficar com aquele estigma de pessoa surda e tal,
Sendo que, na verdade, deveria ser enxergado como uma coisa, o óculos, então, é uma coisa comum, todo mundo acha normal. E Mas o o aparelho não, é para ser a mesma coisa, né? Ou seja, se a audição não está funcionando bem, o aparelho está aí para ajudar. Imagina, a gente começou a não enxergar bem, põe o óculos e todo mundo acha normal. Então, esse estigma é uma coisa ruim. Com criança mais ainda, né? Porque criança não tem a defesa, né, que o adulto acaba Exato, criando. né? E as outras também não têm o São bom senso de inocentes, ver que tem uma coisa exatamente, diferente, não precisa falar nada. O que é isso aí e tal. Então, tem situações, alguns tipos de perda de audição, que em vez da pessoa usar também aquele aparelhinho aqui, ela usa um aparelhinho que fica fixo no crânio mesmo, faz um parafusinho e fica fixo. É uma caixinha aqui. Para quem tem cabelo grande, acaba não aparecendo, mas para criança, geralmente, tem cabelo... Então, fica aquela caixinha. E aí, as diversas formas de tentar contornar isso, fazer uma coisa legal, fazer um negócio colorido, fazer do mesmo jeito que os aparelhos, então, os aparelhos e tal, faz colorido, faz um jeito da criança começar a achar legal e se acostumar com aquilo. Mas, obviamente, quanto mais as crianças e a sociedade em geral, a população, se for conscientizada nesse sentido, ninguém vai ficar gozando o outro, achando esquisito, querendo, né? Acho que é para ser uma coisa de rotina, uma coisa cada vez mais normal, né? Agora, doutor, as pessoas que têm uma sensibilidade muito grande aos sons, isso é um fator que pode sinalizar um problema auditivo futuro? Pode. Geralmente nem é futuro, né? Geralmente é um problema que já existe. Então, às vezes, uma coisa que ela talvez nem tenha queixa no dia a dia de conversar, não tem dificuldade de entender e tal, mas é uma coisa que geralmente cursa quando a pessoa já tem algum grau de perda. Então, às vezes a pessoa tem uma perda auditiva importante, mas não sons agudos, sons que não são comuns no dia a dia, sons muito fora assim, do cotidiano, mas já pode refletir esse incômodo exagerado, né? Tá todo mundo bem ali, mas ela parece que está se incomodando demais com algum ruído. E isso é uma possibilidade, mas obviamente tem quadros neurológicos também, e quadros que são idiopáticos, ninguém acha uma causa Qual que é a solução para isso? Porque é uma coisa que incomoda, né? Tem congressos aí de vários dias que ficam se discutindo e ninguém chega. Chega lá e fala, bom, vai ter uma coisa, bater o martelo, é isso. Difícil, tem que ser... para cada caso vai funcionar uma coisa, né? Tem que ser descartadas cada causa possível, né? Então, e as tentativas estão aí, desde medicação, podem ajudar, tá? Alguns tipos de medicação, tenta uma coisa, tenta outra. Terapia sonora, né? Ou seja, o uso de algum aparelhinho, alguma coisa que muito mais às vezes que compensar a perda auditiva, mas tentar inibir o cérebro para, enfim, para tentar melhorar isso. Situações como, a gente fala de acupuntura, mas na verdade tem um agulhamento seco, ou seja, tem alguns pontos que podem ser estimulados que também muitas vezes a pessoa sente melhora nisso. Então, assim, não é nada muito objetivo, assim, é uma coisa realmente chata de tratar, assim, que tem que ficar, para cada caso, alguma coisa vai funcionar e tem alguns casos realmente que não tem melhora completa, né? É importante a pessoa ser consciente disso, né? Agora, doutor, coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, eu estou descendo a serra, o meu ouvido tampa, ou vou pegar um avião também, o ouvido tampa, isso pode causar uma surdez, essas situações? Não, veja, uma situação corriqueira como essa, a gente vai ter uma... Por que acontece isso? Falar, o ouvido tampou, estou ouvindo, né? Porque a gente tem uma diferença de pressão dos dois lados do tímpano, né? Então, a gente tem, o tímpano, como eu falei, é uma membrana bem fininha, tem ar de um lado e ar do outro. O ar que vem aqui por fora do ouvido, né, que entra pela orelha, ele onde acumula a cera, e vem o ar que vem aqui pelo fundo do nariz. Então, aqui, quando a gente assou o nariz, a gente sente uma pressão no ouvido, né? Ou seja, a gente tem um canalzinho que liga o nariz com o ouvido, que a gente chama de tuba auditiva. Então, é essa tuba auditiva que vai ventilar o ouvido, ou seja, manter essa pressão, né? Ou seja, do ar de um lado e de outro. Teoricamente, é para estar igual, equalizada, e esse tímpano vai vibrar direitinho. Quando a gente tem uma diferença de pressão, então no caso desceu a serra, está lá em cima, desceu a serra, a coluna de ar é maior, a pressão do ar externo aqui vai ser maior. Então é como se você ficasse abafando o tambor. Então, obviamente, não vai vibrar direito. Então sente ele tampado. Aí muitas vezes tem gente que começa a soprar, assim, mas a ideia é de engolir... E isso não pode causar uma lesão, esse movimento? Porque é uma diferença de pressão temporária, às vezes até alguns dias, mas isso geralmente é reversível. Agora, a gente não está falando de uma diferença de pressão, então vamos falar, a pessoa que vai mergulhar, mergulhando, não sei quantos metros, vai. Uma hora, essa pressão externa pode ser
exagerada, realmente a Isso ponto pode de sim perfurar. causar a surdez e a deficiência. Sim, é um barotrauma que a gente chama, ou seja, um trauma pela pressão, causando perfuração do tímpano. E aí, como eu tinha comentado anteriormente, tem uma perfuração do tímpano, ele não vai vibrar normalmente, vai ter uma perda auditiva, assim. Exato, doutor. Um outro fator interessante, outro dia eu vi um caso, uma pessoa gripada, ela ficou com os ouvidos tampados e ela não tinha dor de ouvido. Aham. Algumas doenças podem causar surdez, essas doenças relacionadas? Podem, né? Então, um quadro infeccioso, uma coisa assim, mas o mais comum que a gente vê no dia a dia, é super comum, acho que a maioria das pessoas já deve ter ficado gripado, resfriado, ou uma rinite muito atacada, que faz o ouvido chegar a ficar tampado. Isso acontece justamente porque, né, o nosso nariz, a gente sempre olha aqui, mas isso aqui é só a entradinha do nariz, né? Na verdade, o nariz ele vem até a região aqui do ouvido, onde tem esse canalzinho, a entrada desse canalzinho chama tuba auditiva. Numa situação em que o nariz está totalmente congesto, edemaciado, a mucosa muito inchada, essa entrada da tuba auditiva vai ficar prejudicada. Então, a tuba auditiva, como é que ele é? Um canalzinho que fica fechado. Na medida que a gente, principalmente quando deglute, quando a gente engole, ele abre. Então, ele está constantemente equalizando a pressão ali do ouvido, ventilando o ouvido. Se isso não está acontecendo, por algum motivo, como eu falei, uma infecção, uma coisa que está totalmente fechado, realmente a gente vai ter uma situação, às vezes dias, alguns meses e tal, que pode ter uma diferença de pressão. Então, como eu falei, a pessoa fica sempre parece que tem um ouvido tampado, mas não é efetivamente uma perda auditiva, tá? É só realmente uma sensação. Agora, doutor, qual que é a importância, né, do Setembro Azul e da conscientização para a sociedade em relação à surdez? Veja, assim como outras doenças, né, a gente tem assim, um mês dedicado a isso e na conscientização, como eu estava dizendo, né, a surdez em qualquer momento da vida que ela vem, ela é um fator importante de isolamento social e deve ser combatido, né? A gente tem aí alguns tipos de recursos que conseguem, pelo menos, amenizar a maioria dos problemas. Então, isso deve ser, como eu falei, não só a população ver isso com bons olhos e aceitar isso e ser receptiva, né, nesse sentido, mas como a conscientização para não deixar passar o time, né, de fazer alguma coisa. Então, seja ali no bebê, na criança que está demorando de falar, no idoso que já não está participando socialmente, a gente ter esse feeling, né, de ter não deixar passar isso, saber que tem tratamentos aí disponíveis, né, para a gente tentar amenizar esse problema, né? Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Alesp. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço o convite. Obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial. Hoje falamos do Setembro Azul, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional da Surdez. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!